a mais um podcast com a Bíblia Fácil com Lorena Porto. Nesse podcast nós vamos falar um pouquinho sobre o Negueb. A região do Negueb é uma área no sul do atual estado de Israel, com um clima árido. Recebe em média apenas 24 milímetros de chuva em um mês, no máximo 200 milímetros por ano, devido à localização ao leste do deserto do Saara, sofrendo com temperaturas extremas devido à sua localização geográfica. No entanto, as áreas mais ao norte do Negueb, incluindo Berseba, elas são semiáridas. O Negueb fica ao sul do Mar Morto, cerca de 48 quilômetros a oeste e ao sul, centralizado em torno da cidade de Berseba. Não chove nenhuma única gota entre junho e outubro. Neve e geadas são raras no norte do Negueb e nenhuma precipitação no sul, na região de Eilat, no Golfo de Aqaba. A origem da palavra Negueb vem da raiz hebraica seco. Na Bíblia, a palavra Negueb também é usada como uma referência ao sul. O Negueb mencionado na Bíblia hebraica consistia apenas na parte norte do Negueb israelense moderno, com o semiárido Vale Arad, com a cidade de Berseba definindo o Negueb oriental bíblico. Algumas grafias diferentes você vai conseguir encontrar, como Negueb com um B no final ou V. Segundo os arqueólogos, o termo Negueb refere-se apenas à parte semiárida do norte do que hoje chamamos de Negueb, que recebe chuva suficiente para permitir a agricultura e, portanto, a ocupação sedentária. Seria a margem do deserto. É definido como esse Negueb oriental bíblico. No verão, o Negueb é quente e seco, impedindo qualquer tipo de cultivo. Lá no Novo Testamento, o Negueb ficava na província da Idumeia. Em árabe, a região é conhecida como Naguab, ou An-Naguab, a passagem da montanha. Embora não fosse considerado como uma região distinta até a demarcação da fronteira entre o Egito e os otomanos na década de 1890, e não tem um nome árabe tradicional à região. No Negueb existem extensos lençóis subterrâneos de água, por isso Abraão e Isaac cavaram poços na região. De Berseba até a proximidade de Cádiz, estende-se uma vasta planície pontilhada por numerosos vales que convergem para o Wadi Gazá e o Wadi El Arish. Wadis, se você não sabe, são leitos de rios secos que florescem brevemente após uma chuva. O material depositado em suas estepes, por causa desses rios intermitentes, compreende a maior parte das terras cultiváveis. Foi nessas regiões férteis que alguns povos se estabeleceram. Os poços eram de valor inestimável em uma região árida como o Negueb. Quando Abraão reivindica o poço para Abimeleque, ele não está reclamando a posse da terra, mas ele está reclamando a posse da água. Você vai achar esse texto lá em Gênesis capítulo 21. Abimeleque não é um nome filisteu, mas semita. É possível que a terra dos filisteus seja um anacronismo, uma forma de localizar geograficamente a região. Isso em tempos posteriores. Os filisteus entraram na terra muito tempo depois, lá pelo tempo dos juízes, e por isso era mais fácil de localizar desse jeito. Nessa região passa o caminho de Sur, da península do Sinai para a Judéia, seguindo em direção ao norte. Provavelmente a rota usada pelos patriarcas, e por Haddad, de Edom e outros ao longo de toda a história. As outras rotas próximas são o Caminho do Mar, ou também conhecido como Caminho da Terra dos Filisteus. Essa rota provavelmente é a Via Maris. A Via Maris passava por Cafarnaum, por isso os romanos mantinham uma aduana ali. Foi destruída em 665 d.C., provavelmente pelos muçulmanos, durante a conquista da Palestina. A última estrada passa pelo extremo sul do Negueb e era chamada de Estrada do Monte Seir. Durante milhares de anos, os humanos usaram o Negueb como local de pastoreio no inverno, porque tinha um inverno moderado com chuvas periódicas de aproximadamente 200 milímetros por ano, e o regime de chuvas ele foi se modificando desde então.
Não havia florestas, somente pequenos arbustos. No verão, os nômades deslocavam-se para regiões montanhosas, como Betel e Siquém, onde havia pastos para o rebanho e podia-se plantar alguma coisa. Durante o Bronze Antigo, havia muitas cidades no Sinai e no Negueb, e pode-se constatar que era uma região muito mais úmida, principalmente no 4º milênio antes de Cristo. Na medida em que a desertificação avança, essas cidades foram sendo abandonadas. Não foi um processo rápido ou violento, mas ele foi um processo muito lento. As pessoas elas buscavam áreas mais úmidas em que o cultivo de cereais, vegetais e frutas fosse mais favorável e a criação de animais ela ficasse mais fácil. Começaram a surgir pequenos assentamentos nas bordas desérticas, em que a economia base era a agricultura sedentária e o pastoreio. Com essa diminuição da precipitação pluvial, a população teve de fazer modificações nas plantações e no tipo de animal a criar. Eles preferiram e escolheram animais mais adaptáveis a esse clima desértico e aumentaram as áreas plantadas porque ela rendia muito menos, então eles precisavam usar áreas maiores. As invasões nômades em Canaã, que aconteceram ali no finalzinho do 3º milênio e início do 2º milênio antes de Cristo, trouxeram grande instabilidade para a região. O pico das movimentações nômades aconteceu em aproximadamente 2000 a.C., e a maior parte das cidades e aldeias foi ou dizimada ou simplesmente abandonada. Hordas frequentes de nômades semitas elas circulavam pela terra e não houve qualquer tipo de assentamento por parte deles por séculos, pelo menos até o século 13 a.C. No Negueb a situação era a mesma, com quase nenhuma ocupação sedentária por muitos e muitos séculos. O clima do Oriente Médio ele melhorou ali por 1800 a.C., embora não fosse um clima em ótimas condições como era antes, lá no 3º milênio. Mas essa melhora ela trouxe revigoração para os centros urbanos no Levante durante o período do Bronze Médio, que vai de 1800 a 1500 a.C. Os arqueólogos sugerem uma divisão em 2 partes desse período, com uma transição ali provavelmente em 1650 a.C. Diferente dos períodos anteriores de transição, em que a evidência dessa transição ela se deu com mudanças em cerâmica ou algum tipo de nova tecnologia, nessa fase de mudança é uma composição racial da população que indica não a substituição completa dessa população, mas de parte dela, ou seja, os nômades eles influenciaram na estrutura racial do Oriente Médio. Essa fase de renovação dos assentamentos e vida urbana pode ser melhor explicada nas partes úmidas do oeste, enquanto no leste e no sul, as vilas de pastores locais em áreas marginais da Transjordânia, Negueb e do Sinai foram abandonadas em favor desses lugares melhores, porque eles estavam muito mais secos. A parte norte do Negueb bíblico foi habitada pela tribo de Judá e a parte sul pela tribo de Simeão. A região foi englobada durante o reinado de Salomão e depois ocupada somente pela tribo de Judá, que assimilou a tribo de Simeão. No século 9 a.C., o desenvolvimento e a expansão da mineração no Negueb e na região de Edom, que fica hoje na atual Jordânia, coincidiam com a ascensão do Império Assírio. Berseba foi a capital da região e um centro de comércio importante ali no século 8 a.C. Pequenos assentamentos de israelitas nas áreas ao redor da capital existiram entre 1020 e 928 a.C. A chegada dos nabateus no século 4 a.C. trouxe prosperidade para a região. Sistemas de irrigação sustentavam novos centros urbanos localizados ao longo da Rota do Incenso. Os nabateus exerciam o comércio de mercadorias desde o sul, vindos ali pela costa da Península Arábica. Suas rotas cruzavam o Negueb e passavam por várias outras cidades fundadas por eles. Os nabateus controlavam o comércio na Rota das Especiarias, entre a capital Petra e os portos marítimos de Gaza. No início da Idade Média, o cristianismo espalhou-se pela região e muitas cidades tornaram-se somente agrícolas. No século 7 d.C., a região passou sob o controle muçulmano, com forte florescimento cultural e econômico entre os séculos 8 e 11 d.C.
Ao sul do Negueb bíblico foram encontrados 6 assentamentos islâmicos, todos ao redor da moderna cidade de Eilat, no Golfo de Aqaba, além de minas de cobre e ouro, pedreiras, além de um sofisticado sistema de irrigação e rede de estradas. As tribos nômades, principalmente dos nabateus, governaram o Negueb de maneira bastante independente e com uma relativa falta de interferência pelos próximos 1000 anos. Pouco ou quase nada foi registrado dessa forma escrita nesse período, nos restando somente essa tradição oral e contos populares das tribos da região do Wadi Musa e da cidade de Petra. Esses povos eles tinham como base econômica a criação de ovelhas e cabras. A escassez de água e de terras pastorais para o cultivo exigia que se movessem constantemente, mantendo sua tradição nômade ou seminômade. No passado, os beduínos estabeleceram poucos assentamentos permanentes, embora alguns tenham sido construídos deixando para trás rastros de casas de pedra chamados baika. Em 1900 d.C., o Império Otomano ele estabeleceu um centro administrativo que abrangia o sul da Síria, com base na cidade de Berseba. A cidade ela recebeu escolas e uma estação ferroviária. A autoridade dos chefes tribais sobre a região foi reconhecida pelos otomanos, e isso foi uma grande conquista. Uma estrada de ferro conectou-se ao porto de Rafa. Em 1914, as autoridades turcas estimaram uma população nômade de cerca de 55 mil pessoas. Uma das consequências da Primeira Guerra Mundial foi o fim do Império Otomano, que já dava mostras de enfraquecimento. Assim, o Império Britânico invadiu e passou a dominar parte do Oriente Médio, ali quando foi feito um acordo com a França em 1916. Durante o mandato britânico, o Negueb foi chamado de subdistrito de Berseba. Em 1922, o componente beduíno da população foi estimado em cerca de 72 mil pessoas, de um total de 75 mil. Para o distrito de Berseba, o censo de 1931 estimou em 51 mil pessoas. A diferença ela foi acreditada por um erro metodológico na contagem de 1922. Uma história árabe das tribos em torno de Berseba, publicada em 1934, registra cerca de 23 grupos tribais. A região que hoje chamamos de Negueb, ela foi destinada para o futuro Estado de Israel pela ONU em 1947. Mas foi somente na Guerra de Independência que o Estado de Israel garantiu o domínio da região. Essa região ela recebeu muitos refugiados judeus em cidades construídas para recebê-los. Em 2010, o Negueb abrigava cerca de 630 mil pessoas, cerca de somente 8% da população total de Israel, embora o Negueb abranja cerca de 55% de toda a área do país. Dos habitantes atuais do Negueb, cerca de 75% são judeus e os outros 25% são de beduínos. Destes, parte ainda mantém uma vida nômade, mas uma parte tornou-se população sedentária sim. Embora o Negueb seja amplamente despovoado, Israel ele tem uma reputação de tornar o deserto em terra verde. A fértil planície da costeira israelense está lentamente invadindo o sul e o deserto do Negueb está se tornando fértil novamente, fazendo com que seja o único deserto do mundo, revertendo a tendência global da desertificação. O deserto não é de todo desprovido de vida, no entanto. Assim como os beduínos nômades que moram ali há séculos, tradicionalmente vivendo em acomodações temporárias e se movendo sazonalmente junto com seus animais, e você pode ter uma experiência de hospitalidade beduína, existem comunidades israelenses modernas, florescentes, que encontraram harmonia com o ambiente desértico. Você encontrará o texto completo desse podcast lá no blog. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as nossas novidades. Até a próxima!